gente, olha, nas páginas 140 e 141, vocês vão ouvir falar sobre dois tipos de música que aparentemente, à primeira vista, a gente pode achar que é a mesma coisa, mas não é. É a música eletroacústica e a música eletrônica. Vejam só, elas são diferentes, tá? Apesar de terem um conceito assim meio parecido, mas elas têm características bem diferentes. Na música eletroacústica, a apresentação, digamos assim, não conta exatamente com músicos no palco. O que eles fazem? Eles colocam caixas de som disponibilizadas por todo o ambiente, não só no ambiente do palco, mas nas paredes, no teto, por todos os lugares onde tem plateia, digamos assim. Pronto, pensem numa sala de cinema tipo aquela IMAX, né, que tem aquela acústica que você não sabe bem de onde vem, porque parece que em todos os lugares tem som. É mais ou menos essa proposta, só que com uma tecnologia um pouco mais simples, né? Então, vocês percebem aqui na página 140, ó, tem a imagem de como é a apresentação de de algo referente à música eletroacústica, um show, uma apresentação, enfim, de música eletroacústica. Estão vendo, ó, caixas de som são distribuídas por todo o ambiente. E isso faz com que o espectador, o ouvinte, ele se sinta inserido naquele ambiente musical. Essa é a característica da música eletroacústica. Já a eletrônica não tem exatamente esse conceito. Eles podem até colocar essa disposição das músicas, né, das caixas de som e tal, por todo o ambiente. Mas a música eletrônica, ela é feita por mecanismos eletrônicos. Então, ela pode sofrer adaptações, alterações, através de diferentes sistemas eletrônicos que vão causar distorções na música, efeitos sonoros diferentes, ou então a música ela pode ser totalmente produzida por um instrumento eletrônico. Então ela já tem um outro conceito. Então tomem muito cuidado para que quando vocês escutem palavras parecidas, não pensem que pela similaridade das palavras, elas significam a mesma coisa. Mas vamos aprender um pouquinho melhor. Para tirar qualquer dúvida que ainda possa ter restado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar agora, através de um vídeo, uma explicação mais clara sobre a diferença desses dois tipos de música. Prestem atenção, tá bom? Obras eletroacústicas são compostas a partir de sons gravados que são posteriormente transformados no computador e combinados musicalmente para constituir a música, podendo também ser utilizados sons sintetizados. Diferente da música composta para instrumentos, em que o compositor escreve uma partitura que é posteriormente interpretada pelos músicos no palco, a música eletroacústica é composta em estúdio e gravada em algum tipo de suporte, como por exemplo um CD, um DVD de áudio ou mesmo um HD de computador. Somente na década de 70 que a música eletroacústica brasileira começaria a ganhar repercussão e ficar conhecida no mundo, mesmo tendo iniciado ainda na década de 50. O compositor Reginaldo de Carvalho foi o primeiro que, ainda na década de 50, com Pierre Schaeffer na França, pôde ter contato com a música eletroacústica. No início da década de 60, o compositor Jorge Antunes realiza as primeiras peças brasileiras com sons eletrônicos. A pequena peça para Mi B quadro e harmônicos, 1961, e Valsa Sideral, 1962. Vejamos um fragmento da valsa. Outros compositores que divulgam a música eletroacústica brasileira são Rodolfo Caesar, Vânia Dantas Leite, Cláudio Santoro, Ernest Widmer, Jean-Marie Oliveira, Lindenberg Cardoso, entre outros. Vejamos Caesar.
São Paulo, por ser uma cidade cosmopolita, concentram-se hoje os principais pontos de apoio da música eletroacústica. É palco do Concurso Nacional de Composições neste gênero, organizado pelo músico Flô Menezes, que vem divulgando essa música ao longo de 7 anos. Também podemos apontar como positivo a atuação do Estúdio Panorama, também dirigido por Menezes, o Laboratório Lamy, dirigido por Fernando Iazeta, e o Laboratório de Linguagens Sonoras, dirigido por Silvio Ferraz. O início da música eletrônica se deu por meio de experimentos realizados na Alemanha em 1949, iniciados pelo compositor e musicólogo Herbert Imer e pelo foneticista e teórico da comunicação Werner Mayer Epler. O primeiro contato com os meios eletrônicos que tinham a capacidade de sintetizar os parâmetros físicos do som ocorreu na escola Senoldal, ou Escola de Colônia, em 1951, num estúdio sob a liderança de Imer. Através do uso de geradores de sons ou ruídos, filtros, sintetizadores, moduladores e aparelhos que permitiam examinar o sinal físico do som, os mestres da escola eletrônica preferiam gerar e combinar seus próprios sons, indo de encontro aos concretistas, que optaram pela montagem dos materiais sonoros provenientes de fenômenos acústicos pré-existentes, ou seja, de objetos ou animais, por exemplo. As diferenças da escola concreta em relação à eletrônica gerou um clima de rivalidade entre estes dois novos formatos de composição. No entanto, não tardou para que os fundamentos técnicos destes dois pilares composicionais, concreta e eletrônica, se fundissem, dando origem à chamada música eletroacústica. A música eletrônica, a partir de 1955, começa a utilizar sons de origem concreta, provocando o fenômeno de concretização da música. Foi através de Stockhausen que surgem as primeiras composições eletrônicas que aceitaram procedimentos vindos da escola concreta. O que eu peço também para que vocês prestem atenção é que vocês não confundam a música eletrônica com a música concreta, certo? Na música concreta, sons de objetos, sei lá, um liquidificador tocando, ligado, som de batida de martelo, esse tipo de barulhos, ruídos do cotidiano, eram utilizados como forma de música, para produzir música, certo? Muitas vezes até de forma meio aleatória, tá? Não quer dizer que sempre tenha sido dessa maneira, não, mas também era feito dessa forma. Na música eletrônica, a ideia é produzir sons puramente eletrônicos. Então, é utilizar equipamentos eletrônicos para fazer música. Pronto, é como essas músicas que nós estamos acostumados a ver quando o pessoal vai pra balada, pras raves, né? Que é aquele tuntos, tuntos, tuntos. Isso aí é música eletrônica, certo?
E aí galera, qual é a boa? Bom, meu nome é César e hoje eu vou estar falando sobre música eletrônica. Bom, a história da música eletrônica em si começa em 1948. Aí lá na França, em 1948, o Pierre Schaeffer acabou fazendo o Concert de Bruits, que significa concerto de ruídos. Ele acabou fazendo isso lá na rádio como é que é? Rádio Diffusion Television François. É isso aí. Ah, Zé, moleque. Ele tinha o cargo meio de chefia do lance todo ali. Ele era dono da rádio, saca? Tipo, lá eles eram meio que sonoplastas, assim, sabe? Tipo, sabe sonoplasta, assim, que faz efeito sonoro. E naquela época a música eletrônica era experimental. Eles não sabiam muito bem como é que eles iam desenvolver aquele negócio. E obviamente a maioria da galera não gostou. Mas é que é estranho mesmo, sabe? Tipo assim, se tu escutar os sons assim, ele dá medo, sabe? Tipo assim, dá medo dos sons assim. Tu não sabe meio que vai acontecer. Meio que é um silêncio, de tu ver que tem uma vitrola rodando assim, só que daí vem um som do nada assim, de tu fica tipo assim, manda, velho. Lá em Paris, na RTF, trabalhava também o compositor francês Pierre Henry, que estudou durante anos no Conservatório de Paris com ninguém menos com Nadia. Nossa, que estudou durante anos no Conservatório de Paris com a Nadia Boulanger e Oliver Messiaen. E pro Schaeffer era mais importante ainda, porque ele tava fazendo uma coisa experimental, mas ele não sabia que ia dar certo isso. E aí o Henry tava muito entusiasmado e acabou falando, poxa, por que a gente não faz um estúdio, entendeu? Tipo, o estúdio se chamava Club d'Essai, que significa Clube da Experiência, tornando oficialmente a Música Concreta, que é o primeiro álbum que o Schaeffer lançou. Em 1949 o estúdio abre. No ano seguinte, Henry e Schaeffer acabam lançando a Sinfonia a Sinfonia para um Homem Só. Toda a música feita sendo concreta e fonoprocessada. A partir daí, acabou vindo muitos outros nomes depois, como o Messiaen, o Boulez, o Philippot, acho que é Philippot que fala, Philippot, Juliette e entre outros. Eles acabaram aderindo ao clube, meio que o Clube d'Essai, que era o estúdio de música eletrônica experimental, e aí acabou criando um monte de galera que tava tentando fazer a mesma coisa que eles, experimentando uns sons assim e tudo mais, e gravavam nesse estúdio deles. Mas claro que ele foi um dos principais caras que revolucionaram tudo isso, então ele é um colaborador muito importante pra história, é um marco na história. Então Pierre Schaeffer, sim, foi o primeiro cara que acabou fazendo uma música eletrônica. Mas não foi só ele que acabou fazendo tudo isso. Na mesma época, lá na Alemanha, estavam montando um estúdio. O Werner Meyer-Eppler fez experiências com síntese sonora e eles estavam especulando a possível aplicação em música eletrônica. Em 1951, na Alemanha, Meyer-Eppler e Herbert Eimert, que se tu procurar esse nome no YouTube tu vai achar umas músicas deles, criaram o primeiro estúdio de música eletrônica, que se chamava Elektronische Musik, que é em alemão. Elektronische Musik. Bah, eu não sei falar alemão, na moral mesmo. Chega, não sei isso. Tá, lá eles aplicavam em música eletrônica, esse era mais o foco dele. Lá na França era mais experimental, nessa mesma época, assim. Os equipamentos eram semelhantes, mas lá na Alemanha eles tinham uns osciladores, sabe? Era tipo assim, osciladores. Modificam o som, eles oscilam. Tô me sentindo meio oscilado aqui, meu Deus. E geralmente era gravado em fita magnética. Se você não sabe o que é uma fita magnética, é mais ou menos um toca-fitas com fitas grandes, sabe? Se tu vê, tem uma cena do Pulp Fiction, que é quando a Uma Thurman mesmo tá tendo uma overdose. Lá, se não assistiu esse filme, eu vou colocar uma parte aqui. Ela tá tendo uma overdose. Não, antes dessa parte. Antes dela ter uma overdose, ela bota uma música, aquela música lá, You Be The Woman, alguma coisa assim. E daí ela começa a dançar lá e tudo mais. E esse toca-fitas que ela coloca ali é um reprodutor de fita magnética. Era mais ou menos aquilo ali que eles usavam lá na rádio. Mas a música eletrônica também tem origem no Brasil. Esse brasileiro, ele acabou indo pra Paris, que ele meio que faz parte dessa revolução aí da geração Revox, que é esses gravadores de fita magnética. Se você procurar Reginaldo de Carvalho, acho que é piano, alguma coisa assim, 1964, a música concreta acabou sendo deixada de lado. Ela meio que acabou evoluindo, porque esse era um tipo de jeito pra gravar, mas eles acabaram aderindo para o estilo alemão, é claro, né? Então a Alemanha começou a ficar mais famosa por causa do estilo que ela gravava. A escola Electronic Music lá da Alemanha foi iniciada pelo Karl-Heinz Stockhausen. Lá eles usavam um estilo diferente para gravar e acabavam gravando não só música eletrônica, mas sim outros gêneros também, como rock e pop.
Esse estúdio foi uma influência duradoura nessa parte de eletroacústica e acabou vindo vários outros depois desse aí. Bom, o que não poderia faltar aqui é eu indicar alguns nomes depois da década de 60 ou 70, que foi os primeiros caras que começaram a fazer música eletrônica. Queria citar que teve Kraftwerk, tá? Que foi um dos caras que revolucionaram na década de 70, se eu não me engano. Mas foi ali que começou, tipo, e todo mundo começou a usar como base as músicas do Kraftwerk. O Ralf Rutter, que é um dos integrantes do Kraftwerk, lançou ali na década de 70, né? O primeiro álbum deles, que é Kraftwerk. Se você pesquisar, a capa do álbum, ela é um cone laranja. Então é esse álbum, dá uma escutada lá pra tu ver, um dos primeiros, assim. Esse vale a pena escutar, sério. Vale a pena escutar tudo, sério. Tem que escutar isso, gente. Naquela época a tecnologia tava na sua vanguarda e tava evoluindo por causa das guerras, então acabou dando muita disponibilidade pra galera que mexia com essa coisa de eletrônica e tudo mais, sabe? De rádio, assim. E acabou sendo assim, tipo, uma coisa inventiva, sabe? Tava tudo revolucionando. Tem uns equipamentos novos aqui, vamos testar, vamos experimentar, vamos fazer umas coisas diferentes. Em 1971, o Walt Disney abre negócios. Foi o ano em que os engenheiros conversavam com os músicos e foi o ano que foi a vanguarda para surgir muitos outros movimentos, gêneros de música eletrônica e muita galera que tava por vir depois da década de 70. Meu, vou ter que colocar nesse vídeo aqui que eu não sabia o que era um teremin. É sério, eu não sabia o que era um teremin. Eu tinha visto só num episódio dos Simpsons. Eu falei, mano, que instrumento que é esse? Então, esse dispositivo foi um dos primeiros instrumentos de música eletrônica criados. Ele foi criado em 1928. E, tipo, basicamente, tu pode controlar esse instrumento. I said therapy, not theremin. Tipo, fisicamente, sabe? Tu pode ficar fazendo assim nele que ele sai um som, saca? Tipo, eu não sabia que era esse nome, sabe? Eu tinha visto o episódio dos Simpsons e eu não sabia que era esse nome. Mas eu queria só deixar aqui anotadinho, pra quem não conhece, saber também que foi um dos primeiros instrumentos a ser usado, que era completamente eletrônico. Naquela época a música eletrônica não tinha muito a oferecer, tipo, ela só era uns ruídos, assim, ela tava em fase de teste. Mas ela é o que é hoje por causa de muitas vertentes, principalmente por causa da década de 70, mais ou menos, na era disco, foi a época que acabou se originando outros gêneros musicais, que são o house, tech house, o techno, o acid house, Detroit, o drum bass, o breakbeat. Tem muitos outros que eu posso falar no outro vídeo. Em 1964, o Robert Moog acaba criando um sintetizador. O sintetizador Moog acabou virando uma empresa futuramente. E ele lançou vários outros modelos de mini Moog. Tem um mini Moog também, mas tem vários modelos de sintetizador. Sintetizador foi usado por inúmeras bandas ou até DJs que faziam música eletrônica. Isso foi um dos principais marcos, assim. Todo mundo usava. Os Beatles usavam, o Frank Canucks usava, a Donna Summer, toda a galera começou a usar, tá ligado? Tipo, começou a bombar. Depois que teve a parte dos sintetizadores, antes de vir a era disco mesmo, que foi na década de 70, assim, mas já tinha um gingado diferenciado. Mas quando veio a era disco mesmo, a galera, todo mundo tava usando sintetizador. Todas as músicas tinham um sintetizador. Se você quiser, você pesquisa mais depois. É isso aí. Exemplo também de música eletrônica, principalmente música pop eletrônica, página 142, ó. Lá no finalzinho onde tem a atividade, diz música techno, que é tecnológica, música de jogos e de DJs. Então essa de DJs foi justamente o exemplo que eu falei que acontece muito nas baladas, que pode-se muitas vezes pegar uma música que nem é eletrônica e você eletronizar, sei lá se existe essa palavra, mas mais ou menos isso. Você dá uma cara nova para essa música através daquela mesa eletrônica lá, tá? Música de jogos, sabe, musiquinha de videogame, musiquinha tipo os ringtones de celular. Esse tipo de música também é considerada eletrônica, tá? E techno também, que tá dentro dessa mesma vertente que já foi citada para vocês, certo? Porque pop, tudo que é com a abreviação pop vem de popular. Popular não no sentido pejorativo de ser uma coisa assim que não é dado valor, não é isso, mas é aquilo que está dentro do campo da cultura de massa. Lembra que eu falei para vocês na aula anterior? Pronto.
Então é nesse contexto, significa que é algo que é muito consumido, que está no gosto da população, que a maioria vai apreciar ou se envolver dentro daquele processo, tá? E na página 143 tem aí uma entrevista com um DJ chamado Caio Moura. É só mesmo para vocês terem uma noção de como é o trabalho desse profissional, o que é que ele faz, o que é que ele passa. Então, assim, às vezes a gente tem a curiosidade de saber como é esse universo. Vocês podem e devem, né, fazer uma leitura dessa entrevista dele, tá certo? Bom, minha gente, então é isso. Nós vamos ficar por aqui, mas final de cada vídeo eu sempre deixo um versículo, tá bom? Beijo, até logo!